Carta de Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Nós leremos dois textos neste momento. Esse nós leremos todos juntos. O outro eu lerei e você apenas ouça. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Apenas ouça a leitura, diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E agora o texto de Tiago, vamos ler todos juntos? Tiago 5, versículo 12 em diante, diz assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Primeiro texto que eu li, diz o seguinte: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros ou um aos outros. Nós estamos vivendo um momento que tem sido muito marcante para a vida da Igreja Central. O Espírito Santo de Deus tem trazido um novo sopro sobre as nossas vidas. Nós temos sido encorajados ao amor, cuidado e ao encorajamento. E o tema desta noite é o bom relacionamento dos discípulos de Jesus. Porque o povo que está aí fora, eles estão observando a cada um de nós como crentes em Jesus Cristo. E nós devemos falar e pregar sim, porque diz a palavra, como crerão se não há quem pregue. Mas talvez o nosso testemunho fale muito mais alto do que muitas palavras. Irmãos e irmãs, eu creio que as pessoas, ao olharem para nós e verem em nós atitudes cristãs, elas vão querer o evangelho que transforma e que restaura. A minha preocupação é que muitas vezes nós não estamos nos relacionando como igreja e como verdadeiros discípulos de Jesus. E nós estamos aqui para fazer discípulos, alcançar essas vidas, porque é assim que vivia a igreja primitiva. Dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Será que o povo aí fora tem olhado com simpatia para nós, Igreja Presbiteriana Central em Londrina? Esse texto que nós lemos de Tiago é um texto de grande relevância, a meu ver, quando nós pensamos em bom relacionamento entre pessoas, uns com os outros, entre os discípulos de Jesus. Tiago, ele está finalizando a sua carta. E essa é uma carta curta, mas tão impactante, tão reveladora, que eu encorajo você nessa semana ainda a ler toda a carta de Tiago. Tiago, ele fala aqui
como obter a verdadeira sabedoria. Ele fala sobre os benefícios de passarmos pelas provações. Ele fala aqui sobre a origem do pecado. Ele fala aqui que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Tiago, ele fala sobre a fé sem obras, a fé que é morta, e eu e você, se somos salvos, como reflexo dessa fé, é natural que façamos boas obras. Ele fala sobre a verdadeira religião, a religião vã. Ele faz essa distinção entre a verdadeira religião e a vã religião. E nesse texto, ele está finalizando a sua carta. Ele diz, começa no versículo 12, dizendo, acima de tudo. E isso é relevante. Porque ele disse muita coisa boa, muita coisa interessante. São textos impactantes. Mas ele chama a atenção, é um alerta, dizendo, crentes em Jesus Cristo, o que eu vou dizer para vocês agora está acima de tudo aquilo que eu disse anteriormente. Prestem atenção, tomem uma posição, aceitem esse desafio. O que eu direi para vocês agora está acima de tudo, todas as coisas boas que eu já disse até agora. E eu fico pensando, o que está acima de tudo? O que está acima de tudo? Ele diz aqui, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Sobre o que Tiago está falando? Ele está dizendo que, se os discípulos de Jesus querem ter um bom relacionamento, nós precisamos tomar cuidado com a palavra. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, quando nós falamos e não cumprimos, ou quando nós dizemos que não vamos fazer e acabamos fazendo, nós damos margem para que as pessoas lancem juízo sobre nós. E ele diz aqui, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, porque a pessoa que promete e não cumpre, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair no descrédito. Eu desafio você a refletir como está o relacionamento dentro da família. Como está seu relacionamento marido e mulher, mulher e marido, pais com filhos, dentro da sua célula, aqui na igreja, dentro dos ministérios que você está envolvido, no trabalho, como que as pessoas têm nos visto? Porque quando a gente promete e não cumpre, nós precisamos de testemunha. E aí, por isso que muitas pessoas dizem, eu juro pelo céu, pela terra, por qualquer outra coisa. Porque prometem e não cumprem. E se por um acaso, por um motivo de força maior, por alguma situação, eu e você prometemos e não cumprimos, nós temos que ir lá e acertar a situação. Porque ninguém é perfeito. E nós veremos na frente aqui o texto exatamente isso, que não existe perfeição. Mas existe aquele que vai lá e negocia, resolve, prorroga, acerta. Esse é o princípio da palavra. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O primeiro nível de relacionamento de uma pessoa se dá na palavra. Às vezes você chega num lugar que você é desconhecido, numa fila de banco, em qualquer lugar que é um lugar onde tem várias pessoas. Em pouco tempo, através da palavra, você começa um primeiro nível de relacionamento. Por isso que Tiago está dizendo que nós temos que cuidar da palavra. E se eu e você temos que cuidar com a palavra, nós temos que cuidar com o nosso vocabulário. Quanta gente que se diz crente
convertida em Jesus, mas o seu vocabulário não foi convertido. As palavras utilizadas são tão velhas como antes de conhecer a Jesus. E a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Qualquer comida que falta sal ou tem sal demais, o sabor não é agradável. Mas diz temperada, significa que a palavra tem que ser uma palavra equilibrada. E quantas vezes nós ferimos com a palavra? Quantas vezes nós matamos com a palavra? Quantas vezes destruímos sonhos com a palavra? A minha palavra pode fazer de uma pessoa encorajada ou desmotivada. A minha palavra pode ferir ou pode fazer daquela pessoa uma pessoa altruísta. A palavra de um marido pode fazer da mulher uma mulher melhor que ela é, mas pode fazer dessa mulher uma mulher recalcada, uma mulher depressiva, triste, que adoece em suas emoções. A palavra de uma mulher pode fazer de um homem frustrado, que não é cabeça, que não é sacerdote dentro de uma casa. A palavra dos pais com os filhos podem fazer deles águias que voam nas maiores alturas. Ou podem fazer deles essas palavras, filhos traumatizados, que se recolhem, que se intimidam e têm dificuldade de deslanchar na vida. E assim é dentro da célula, nos ministérios, em cada lugar que eu e você estamos. Lá no Salmo 34, versículos 11 e 13, diz assim: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falar dolosamente. Quer ter longevidade de vida? Então cuide com a palavra. Efésios capítulo 4, a palavra de Deus nos diz no versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda a malícia. Será que, se nós pudéssemos projetar aqui no telão, essa última semana apenas, o nosso relacionamento, a forma que nós nos dirigimos com a palavra, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, dentro do ambiente de trabalho, isso agradaria o coração de Deus? Nós estaríamos demonstrando o amor pelo qual nós seríamos conhecidos, como diz a palavra aqui. Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E a gritaria dentro das casas, que muitas vezes acontece e escandaliza os vizinhos, não é? Longe de vós toda gritaria. Está falando dos salvos. A palavra do cristão, dos verdadeiros discípulos de Jesus, elas devem ser como maçãs de ouro em salvas de prata. Imagina uma fruteira feita de prata e as maçãs dessa decoração todas feitas de ouro. Quanto ouro é necessário, quanta prata seria necessário? Algo belo, valioso, caro. A minha e a sua palavra devem transmitir graça àqueles que nos ouvem. O que é graça? Quando alguém recebe um presente, fala assim, quanto eu pago por isso? O outro diz, é de graça. A resposta normalmente é muito obrigado. Ou seja, eu me sinto obrigado a retribuir o seu favor. Então, acima de tudo, está o cuidado com a palavra. E não é bajulação, gente, não tem, é pecado bajulação. É possível você ser leal, coerente, gentil, sem ser agressivo.
É possível ser firme, sem a gritaria, sem o desrespeito ao outro. Não é bajulação. Bajulação é pecado. Provérbios 27:14 diz: maldito é o homem que levanta de manhã e já começa a bajular o seu vizinho. Não estou falando de honra, não estou falando de reconhecimento. É bajulação. É possível respeito e educação. Amor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas Tiago, ele passa de um primeiro nível de relacionamento, que é a palavra. Ele continua aqui no texto. Versículo 13, ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Qual deve ser a minha atitude, a sua atitude? Se nós vemos ou sabemos de uma pessoa que está sofrendo, devemos orar por ela. Sabe que nós temos vivido um tempo que as pessoas estão transferindo responsabilidade. Discípulo de Jesus, ele é discípulo onde quer que ele vá. E as pessoas, quando estão precisando de oração e se dizem discípulos de Jesus, ao invés delas orarem e declararem o poder de Deus, elas chamam outras pessoas. Então eu e você não devemos transferir uma responsabilidade. A hora que você, como discípulo de Jesus, encontrar alguém que está sofrendo, você vai impor as mãos e declarar o poder de Deus, não importa onde estiver. Nós não somos agentes secretos. Que bom, já pensou você passeando no shopping e várias pessoas impondo a mão, declarando o poder de Deus, orando, porque há pessoas que estão passando por sofrimento, mas a igreja de Cristo sai das quatro paredes e marca a presença. Sabe, eu estou aqui com uma pesquisa que eu achei extremamente interessante. Foi manchete de capa da revista Super Interessante, de fevereiro de 2011. Por que fazemos amigos? E eu diria, por que fazemos irmãos? E essa pesquisa foi feita por uma universidade de Oxford. Eles estudaram as reações no organismo e o privilégio de se ter amigos. Só que eles procuraram também analisar quantos amigos uma pessoa pode ter. E esse estudo chegou à seguinte conclusão: que o ciclo ou círculo de amizade, ele é finito. Aqui diz que o cérebro humano comporta, no máximo, ele consegue administrar isso ao mesmo tempo, no máximo, 150 amigos, mas divididos em grupos. Divididos em grupos. A pesquisa chegou à conclusão que amigos do peito mesmo, aquele que você pode ligar de madrugada, pedir um favor, vai ter no máximo 5. A pesquisa aponta que um grupo de empatia, que você assim sofreria bastante se um deles morresse, 15 pessoas. E a pesquisa diz que o número típico, em média, que cada pessoa tem, em média, de amigos, são 50 amigos que ele consegue manter ao mesmo tempo. E o limite, 150 distribuídos em pequenos grupos. Para mim, as pedras estão clamando. Porque essa visão que Deus tem dado à igreja de pequenos grupos, para nós desfrutarmos os benefícios dos pequenos grupos, está sendo comprovada pela ciência. Diz que quando nós vivemos desse jeito, o organismo, ele libera uma substância, que eu não vou me lembrar agora aqui, mas que ela traz uma sensação de prazer, de alegria ao ser humano. Então é muito importante que eu e você possamos desfrutar dos relacionamentos. Mas perceba, por que eu digo que as pedras estão clamando? Diz que amigos do peito, no máximo 5. Fala do discipulado, onde nós vamos andar ombro a ombro, lado a lado. Diz que aqui, pessoas que a gente sentiria muito, se morresse uma, por exemplo,
15 pessoas. Estão falando aqui de um nível de amizade. É uma célula. A gente fala que quando chega próximo desse número aí, já tem que estar multiplicando para criar um novo círculo de amizades. E assim o evangelho vai multiplicando. Estão entendendo a importância de nós estarmos num pequeno grupo? Porque lá nós podemos sentir o que esse versículo está dizendo, o que Tiago está dizendo. Que eu e você devemos sentir as alegrias e as tristezas daqueles que estão ao nosso redor. E eu e você fomos chamados para vivermos dessa forma como igreja. Porque para impactar uma sociedade, a igreja precisa ser grande. Mas para criar vínculo, nós precisamos estar num pequeno grupo. E aqui então, Tiago está dizendo, está alguém sofrendo? Faça oração. Ore. Mas ele diz, está alguém alegre? Cante louvores. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. E nós temos a tendência de quando alguém está sofrendo, nós até somos solidários. Mas alegrar não é muito fácil. E sabe qual é o despertamento que acontece? Inveja. Esse é o sentimento que tem surgido quando não celebramos a alegria. Celebrar, se alegrar com aqueles que se alegram é o antídoto para a inveja. Quando você vira um irmão com um carro novo, vai lá e abençoa. Fala, irmão, parabéns. Que bom que Deus te deu. Eu declaro uma palavra de vitória. Sabe que ontem nós viemos aqui para o nosso momento de oração e um irmão havia trocado o carro. Nós fomos lá, nós falamos isso. Eu, o pastor Osni, foi. Parabéns. Uma excelente conquista. Mas, irmãos, eu não sou superior a ninguém. Eu tenho aprendido isso. Que nós devemos celebrar com aqueles que estão se alegrando, celebrando. Quando um irmão, uma irmã conquistar, adore ao Senhor, celebre, diga, que bom, meu irmão, que o Senhor te deu. Sabe por quê? Não queira a bênção do outro, Deus tem bênção para você. Deus tem reservado nas regiões celestiais bênçãos para cada um de nós. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para mim é para mim. Então vamos celebrar quando o outro conquista. Está alguém alegre? Cante louvores, celebre. E continua. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará. Se tem alguém enfermo, qual deve ser a postura? É a igreja presente lá. O líder, um pastor da tua rede de célula, deve ungir o enfermo. Tiveram pessoas que vieram aqui com lata de óleo para a gente consagrar, para ele ter óleo ungido em casa. Gente, a palavra de Deus está dizendo que é o presbítero que vai lá e unge. É isso que a Bíblia está dizendo. O presbítero vai lá e unge. E eu e você precisamos compreender o simbolismo do óleo. Aqui, o óleo simboliza duas coisas. Primeiro, naqueles tempos que não haviam medicamentos industrializados, como os que nós temos hoje, eram usados óleo de oliva, azeite de oliva, ou os azeites que eles tinham na época, para fazer os emplastos, os cataplasmas, para serem postos sobre o ferimento, e havia cura. Mas o óleo também é um dos símbolos da presença do Espírito Santo. E quando nós ungimos o enfermo, nós estamos dizendo que o Espírito de Deus, de uma forma simbólica, estamos dizendo isso. O Espírito de Deus está derramando a unção que quebra o jugo aqui. É isso que nós fazemos. Então, quando estiver alguém enfermo, a oração da fé. O que é a oração da fé que vai salvar o enfermo? É a oração para aquele que tem fé em Jesus, aquele que recebeu a Jesus como Salvador. Ali entra em jogo a oração de quem está recebendo, a fé de quem está recebendo a oração e de quem ora. É a oração da fé, oração para aqueles que creem que Jesus cura, aqueles que creem que Jesus é o Salvador. A oração da fé salvará o enfermo. Mas o poder está no pastor? Não, o Senhor o levantará. Quem faz milagres é o Senhor.
o poder está em Deus, é Ele quem muda realidades. E esse texto nos leva a entender então que nós podemos procurar o auxílio médico. Agora, se Deus quiser curar sem o médico, Ele pode curar também, mas Ele pode usar o médico. Então, interessante nós buscarmos as duas coisas, o tratamento, mas também orarmos, perseverarmos em oração. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará. Quando eu olho para esse texto, parece que há uma crescente, uma evolução. Um primeiro nível que é fácil, que é o nível das palavras. Quando eu entro em contato com alguém e rapidamente eu crio um vínculo. Mas quando eu tenho que sentir alegrias e tristezas, eu preciso me envolver um pouquinho mais. Mas vem um terceiro nível, onde ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Confessai, pois, os vossos pecados. Só que antes, no versículo 15, a última frase diz assim, ó: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Que confissão é essa? O salmista Davi diz, quando ele pecou: confessei ao Senhor. Então, quando eu peco, eu devo confessar ao Senhor. Por que Tiago está falando: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados? Que tipo de confissão é essa? Pensem comigo, o que é um réu confesso? Um réu confesso é aquele que admite a sua transgressão, o seu crime. Isso é um réu confesso. Quando Tiago diz que eu e você devemos confessar uns aos outros o nosso pecado, é assim, ó: se eu, por conta da minha grosseria, meu jeito de ser, eu fui rude com você, eu agi de uma forma pecaminosa, eu devo chegar em você e falar: olha, me perdoa, porque eu pequei, eu agi de um jeito que não deveria. Eu admito, eu pequei. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e depois orai uns pelos outros. Para quê? Para serdes curados. Nos relacionamentos aí, marido e mulher, pense nas feridas que estão abertas. Pais com filhos, filhos com pais. Dentro da igreja, não importa o nível aqui de relacionamento. As feridas que estão abertas. É eu falar do meu pecado para a pessoa que eu feri. E não é pedir desculpa não, viu, gente? É perdão. Porque desculpa é uma justificativa para alguma situação que eu tive. Perdão é atitude cristã. Quando nós liberamos o outro de ser punido pelo erro que ele cometeu. É isso que é perdão. Jesus, ele nos liberou de sermos punidos pelos nossos pecados. Quando eu falo de um irmão para o outro, isso é fofoca. E isso é abominável ao Senhor. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, a sua alma não suporta, a sua alma rejeita, a sua alma detesta. Que coisa é essa? 6 coisas ele aborrece, mas abominável é a 7ª. Preste atenção. Diz aqui: olhos altivos, língua mentirosa. 2ª, 3ª, mãos que derramam sangue inocente. 4ª, coração que trama projetos iníquos. 5ª, pés que se apressam a correr para o mal. 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, qual é a 7ª coisa aqui, o 7º item? Aquele que semeia contendas entre irmãos. Aquele que coloca um irmão contra o outro. Isso é abominável aos olhos de Deus. Quando eu coloco o meu irmão contra outra pessoa. E aqui diz: confessai, pois, os vossos pecados e orai uns pelos outros. Que tipo de cura acontece? Cura da alma. A palavra que foi traduzida aqui por cura é iesete, que não é cura física, é cura emocional. Quando nós liberamos perdão
e oramos uns pelos outros. A cura nos relacionamentos. E há algumas pessoas aqui que precisam hoje, antes de se deitar ao chegar em casa, sentar e se acertar, liberar e pedir perdão. Há algumas pessoas aqui. E por fim ele encerra com uma quarta verdade. O que está acima de tudo aqui? O que está acima de tudo? Cuidado com a palavra, sentir alegrias e tristezas, confessar os pecados uns aos outros. Mas ele fala aqui de se tornar intercessor, de orar uns pelos outros. Aqui no final do versículo 16 ele diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Que justo é esse? Eu e você que fomos justificados diante de Deus em Cristo Jesus. Não porque somos justos, perfeitos, mas porque seremos vistos diante do tribunal de Deus por conta de Cristo, como justificados pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Somos eu e você. Aqui diz: muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo. E a chuva veio e fez com que a terra germinasse os seus frutos. Irmãos e irmãs, ele cita como modelo Elias. E se ele não dissesse que Elias é um homem semelhante a nós, eu ia me sentir frustrado aqui. Porque, a meu ver, Elias, Eliseu, são talvez Moisés, os maiores profetas que a Bíblia fala. Imagina Elias, um homem que ora e fogo desce do céu. E agora ele ora para vir chuva, para não vir chuva, e ele ora de novo e vem chuva. Um homem que ora e fogo desce do céu. Já pensou nisso? Mas Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós. Eu me lembro quando Elias ele vai para a sombra de um zimbro e ele pede a morte ao Senhor. Eu não suporto mais essa crise que eu estou vivendo. Como eu e você, quando alguma coisa acontece errado de manhã, ou o pneu do carro está furado, o carro não pegou, perdeu o ônibus, qualquer situação. E a gente já fica irritado. Homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas o que ele fez? Ele orou com instância, perseverança, não desistiu de orar. E aqui ele diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, então alguém do nosso meio se desviou da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, não a sua própria alma, a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Porque essa pessoa, ela vem para Jesus, ela tem o seu encontro genuíno com Jesus, e os seus pecados são perdoados. Quando eu e você compreendemos isso, nós nos tornamos intercessores daquela pessoa que está ao nosso redor e que às vezes serve de lixa para a nossa vida. Nós nos tornamos intercessores. E isso está acima de tudo. O bom relacionamento dos discípulos de Jesus. Como está o seu relacionamento dentro de casa, no seu trabalho, dentro da igreja, na sua célula? Como está o seu relacionamento? Nisso saberão se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Cuidado com a palavra. Sinta as alegrias e tristezas. Confesse os pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ore um pelo outro e vai receber cura. E se torne um intercessor. Vamos nos colocar em pé.